partir de agora na Café, você ouve dicas de como investir certo o seu dinheiro. Dinheiro inteligente. Investir liberta. Agora na Café. Apoio Cressol. Boa tarde, caros ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Dinheiro Inteligente Investir Liberta. Meu nome é Henrique Neubert e aqui falamos sobre dinheiro e investimentos. Vamos acompanhar as melhores formas para multiplicar e proteger o seu dinheiro, comentando sobre as diversas opções de investimento disponíveis no mercado. Irei também tirar as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Para isso, basta encaminhar a sua pergunta aqui para a rádio que nós iremos te ajudar. E hoje darei início a uma série de programas onde trarei aqui para vocês algumas definições de conceitos muito importantes para o investidor. Começando pelo juros. De uma forma bem simplista, a gente pode resumir o conceito de juros na seguinte frase: juros é o valor do dinheiro no tempo. Então, de forma que vamos comparar aqui uma aplicação onde você vai ter o retorno daqui a um ano e uma aplicação onde você vai ter o retorno daqui a 3 meses. A aplicação que você vai receber daqui a um ano, você espera ter um juros maior do que a aplicação que você vai aplicar por 3 meses. Por que isso? Porque o teu dinheiro vai ficar parado lá, sem você poder utilizar ele, por um ano. Então você espera receber, justamente pelo tempo ser maior, você espera receber um juros maior. Então, de uma forma bem resumida, seria isso. E o juros ele é extremamente importante para a economia, para os investimentos. Os investimentos eles alimentam a economia, então tem todo esse ciclo que a gente vai comentar aqui. E de uma forma análoga, a gente pode comparar os juros com a gravidade. Aqui a gravidade em termos físicos. Então, por exemplo, a Terra ela tem um movimento chamado movimento de rotação, onde ela gira ao redor do seu próprio eixo, né? E essa velocidade com que ela gira é superior a 1.500 km por hora. Então você imagina, por que as pessoas, tudo que existe no mundo aqui na Terra, no planeta Terra, por que eles não são lançados no espaço? Justamente pela gravidade. A gravidade ela nos puxa para o centro da Terra. Então, de uma forma que a gente pode comparar, o juros seria a gravidade da economia. Então, de forma que quanto maior os juros, maior a gravidade, maior a pressão que ele exerce sobre a economia. E a economia ela fica lenta, travada, não consegue se desenvolver. E de uma forma, e o inverso também é verdadeiro. Então, de forma que um juros menor exercerá uma pressão menor sobre a economia, uma gravidade menor sobre a economia e ela consegue fluir, se desenvolver melhor com os juros baixos. E assim, para a gente entender o tamanho da importância e todas as particularidades dos juros, a gente tem que entender quem que define ele. Então a gente começa lá no começo, vamos pegar lá no começo e chegar até a linha de frente aqui com o investidor, tá certo? Então lá atrás, quem que define essa questão da taxa de juros? Nós temos aqui no Brasil o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Esse conselho ele é formado por entidades aqui importantes. Então é o ministro da Fazenda do governo, no caso aqui é o Fernando Haddad. Também nós temos o presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto. E nós temos também o ministro aqui do Planejamento, que compõe esse CMN, o Conselho Monetário Nacional, que é Simone Tebet. Então, no caso, essas pessoas, e junto com seus assessores, junto com outras pessoas que vão assessorar e apoiar, né, eles definem a meta de inflação, e inflação é um conceito muito importante também que eu trarei no próximo programa. Eles definem a meta de inflação para o ano. Então, e quem que vai ser o responsável por controlar, fazer com que a economia ela convirja para a meta, né, para que a gente tenha uma inflação dentro da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. O órgão que vai fazer isso é o Banco Central. Então, o Banco Central, que é subordinado ao Conselho Monetário Nacional, ele, através do Copom, que é um grupo de dirigentes que pertence ao Banco Central, e o Copom aqui é Comitê de Política Monetária, eles vão definir a taxa de juros. Semana passada, nós tivemos uma reunião do Comitê de Política Monetária e a aplicação da decisão deles referente à taxa de juros Selic aqui no Brasil. Então eles cortaram a taxa de juros em 0,5%. Então a gente teve aí uma redução da taxa de juros. Bom, então, a partir disso, qual que é a questão, né? Qual que é o objetivo de controlar, de poder definir a taxa de juros? É principalmente controlar a inflação.
Então, aquelas pessoas que viveram aqui no Brasil na época que a inflação estava descontrolada sabem bem a importância disso. E para quem não viveu nessa época, basta olhar para a Argentina. A Argentina de hoje, ela tem uma inflação extremamente elevada, a economia dela praticamente quebrada, falida, tendo que se reestruturar. Isso reflete diretamente na população. A população não consegue se desenvolver, empresas lá não conseguem crescer, não conseguem se prosperar. E por conta disso, a consequência é que as pessoas não conseguem ter comércio, não conseguem ali se desenvolver. Então, criam todo o ambiente instável, incerto economicamente falando, e também afeta a economia, ela afeta a política diretamente. Então a gente tem todo esse ambiente de caos por conta da inflação. Então repare, a inflação, que é uma coisa praticamente muito simples, né, de se entender, ela ali tem um peso muito importante numa economia. E os juros, ele vem para combater a inflação, para conter ela. E a inflação não é o problema, porque nós temos aqui um cenário onde a inflação ela pode ser benéfica para a economia e um cenário onde ela vai ser ruim para a economia. Então, não é que ela seja ruim, é que ela tem que ser aplicada na hora correta. Da mesma forma, os juros vêm para controlar, para apagar esse fogo da inflação, mas não para apagá-la 100%, mas sim conter esse incêndio aqui, diminuir o alcance dele. Então nós temos esse grupo, né, o Conselho Monetário, depois o Banco Central, depois o Copom, é quem define a taxa de juros no Brasil. E isso nós temos no mundo todo. Então os juros, a partir dessa definição do Banco Central, eles vão definir a taxa de juros. E definindo a taxa de juros, que é a taxa Selic, essa taxa ela vai servir de referência para todas as aplicações, todo o ambiente econômico. Então desde investimentos, situações bancárias, né, de empréstimos bancários, de crédito bancário, tudo isso vai ser definido, financiamento, tudo isso vai ser definido pela taxa Selic. Então a taxa de juros ela é extremamente importante para uma economia. Então, de forma que a gente pode, agora puxando para a parte de investimento, entender que, se a gente está num ciclo de redução de juros, eu posso buscar aplicações, por exemplo, na renda variável, das empresas que são mais sensíveis a crédito. Então, aquelas empresas que dependem mais de crédito, elas podem ser impactadas positivamente com um juros menor. Lembra que eu falei que os juros ele é diretamente envolvido, é como se fosse a gravidade para uma economia. Então, se os juros está caindo, ele está tirando o freio da economia, né? Então, nesse caso, a gente tem ali uma fluidez maior da economia. Então, você pode buscar esse tipo de investimento, que você vai ter um retorno melhor, né? Justamente porque estamos numa redução de taxa de juros. E o Brasil ele vai se beneficiar disso em especial. E aqui eu vou dar até um panorama um pouco mais amplo, que não vai dar muito tempo para a gente poder trabalhar isso, mas no próximo programa eu vou me aprofundar sobre essa questão do momento excepcional que nós estamos vivendo hoje no Brasil para investimento em renda variável. Por quê? Nós viemos de um ciclo pós-pandemia onde todas as economias, praticamente as maiores do mundo, aumentaram os seus juros, os seus investimentos, a taxa de juros para a economia desses países. O Brasil também foi um deles. A grande questão é que o Brasil ele já iniciou o ciclo de redução, ele conseguiu controlar a inflação e está iniciando o ciclo de corte. Lá fora, nós ainda não temos esse corte. Então, nós temos aqui toda uma possibilidade de investimento bem interessante para o Brasil, na qual eu vou trazer aqui para vocês no próximo programa. Então, pessoal, hoje eu gostaria de trazer essa definição de juros para vocês, e com relação à importância dele na economia, o impacto que isso tem para a nossa economia e para os investimentos. E até cabe aqui um adicional: juros simples e juros compostos. Os juros compostos, a aplicação que vai te pagar uns juros compostos é a aplicação onde, por exemplo, digamos que você vai ficar durante um ano, fez uma aplicação durante um ano, na qual vai incidir juros compostos. Então, por mês você vai receber 2%, é uma aplicação bem alta, né? Um rendimento bem alto. Então, no caso assim, 2% ao mês. Você aplicou um valor X hoje, mês que vem você vai receber esse valor mais 2%. No outro mês, os juros que você vai receber, ele vai incidir sobre qual valor? Ele vai incidir sobre o valor que você investiu mais os 2% que você recebeu. Então você vai receber 2% do valor que você aplicou mais o rendimento anterior. De maneira que isso vai sendo uma crescente.
Isso é os juros compostos. Ao final do período você vai estar recebendo um valor bem interessante. E o juros simples não. O juros simples ele sempre vai incidir sobre o valor que você investiu apenas. Então, se você tiver investido um valor X, no primeiro mês você vai receber 2% daquele valor X. No segundo mês você vai receber 2% daquele valor X. Então, não tem esse somatório dos juros. Isso continua, se mantém, né, até o final da aplicação. Essa é a grande diferença entre juros compostos e juros simples. Então, os juros compostos ele é bem mais interessante para o investidor, tá certo? E não percam aí, no próximo programa eu trarei para vocês a definição de inflação e também trarei aí nos próximos programas também conceitos bem interessantes para vocês estarem sabendo, para aquelas pessoas que querem investir. Estamos chegando ao fim de mais um programa e eu gostaria de lembrá-los que Dinheiro Inteligente e Investir Liberta conta com o apoio da cooperativa Cressol. E lá você já pode iniciar sua jornada no mundo dos investimentos com boas condições, de maneira segura e rentável. E pessoal, quero agradecer a sua audiência e espero realmente estar ajudando vocês com essas informações sobre investimentos, sobre dinheiro, e espero que vocês possam realmente começar a aplicar o seu dinheiro e ver ele trabalhando para você. E chegando ao fim de mais um programa, Dinheiro Inteligente e Investir Liberta, onde nós semanalmente falaremos sobre dinheiro e investimentos. Nos vemos na próxima sexta-feira, um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu Dinheiro Inteligente. Investir liberta. Aqui na Café. De volta próxima sexta. Apoio Cressol.